Não assistir a esse vídeo vai ser um vacilo. Vacilo? Não, pera. No final do ano passado, uma paciente deu entrada no pronto-socorro de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, com um quadro de insuficiência respiratória. Encaminhada para outro hospital, ela se submeteu a uma bateria de exames que constatou a presença do bacilo Yersinia pestis, vulgarmente conhecido como peste bubônica. De acordo com a Prefeitura de São Gonçalo, a paciente foi isolada imediatamente e foi iniciado um tratamento com antibióticos. No final das contas, felizmente, os médicos chegaram à conclusão de que se tratava de uma bactéria de outro tipo. Esse caso pode ter sido só um susto, mas a doença ainda existe e é mais comum do que se pensa. Segundo a Organização Mundial de Saúde, de 2010 a 2015, mais de 3.000 casos foram registrados em todo o mundo. A doença pode aparecer em duas formas, a bubônica ou a pneumônica, e os sintomas são assustadores. Primeiro, bolhas escuras surgem sobre a pele, principalmente nas coxas e axilas. Depois, o paciente tem febres altíssimas. A bactéria, então, afeta os pulmões. Sem antibióticos, o paciente pode estar morto em 36 horas. Durante a Idade Média, a peste dizimou entre 1/3 e metade da população da Ásia Central e da Europa. Hoje em dia, acredita-se que a peste surgiu na Ásia Central e se espalhou pelas rotas comerciais existentes por conta dos ratos que habitavam os porões dos navios e acabavam sendo levados na viagem. Os ratos viajam e eu não posso nem ir para Paris. Hello, darkness, my old friend. Mas existe a suspeita de que a doença foi utilizada como uma espécie de arma biológica da época. Muitos registros citam o cerco de Cafa, atual Crimeia, em 1345 por um exército contaminado pela doença. O que se acredita é que de lá, comerciantes que fugiam da cidade se encarregaram de levar a doença para Constantinopla e para a Itália. Outra explicação da época era de que rios e poços haviam sido envenenados por judeus. No sul da Alemanha e na Áustria, essa explicação infundada resultou no massacre dos judeus. Mas qual foi a explicação encontrada pela população medieval para uma epidemia tão grave? Em vários vídeos eu já falei sobre o controle que a Igreja Católica exercia sobre a população, que era muito supersticiosa. Para essas pessoas, as causas iam desde o alinhamento de planetas hostis até, é claro, a insatisfação de Deus com a humanidade pecadora. Muitos se perguntavam se aquele era o fim dos tempos e movimentos apocalípticos como os flagelantes, que eram pessoas que vagavam pelas cidades e pelos campos golpeando a si mesmas, surgiram por toda parte. Quem tinha condições abandonava as cidades superpovoadas. Os mais vulneráveis à doença eram os jovens com menos de 20 anos e os muito mais velhos. Quem já havia contraído a doença era colocado em quarentena, e os muitos que morriam eram enterrados em massa. Em 2016, uma cova em massa com vítimas da peste foi encontrada perto de Lincolnshire, no Reino Unido. Arqueólogos procuravam a abadia de Thornton, mas encontraram a sepultura contendo 48 esqueletos, 27 deles de crianças. A datação por carbono mostrou que os restos mortais são de meados do século XIV. Amostras de dente examinadas acusaram a presença da bactéria responsável pela peste. Apesar de uma percepção comum de que enterros em massa envolvem arremessar corpos uns sobre os outros, esses esqueletos foram cuidadosamente dispostos em fileiras. Epidemias da terrível doença continuaram a surgir até o século XVII ou XVIII. Para quem tiver curiosidade de assistir aos meus vídeos sobre o beco de Mary King, eles explicam melhor como foi a disseminação da peste na Escócia. Mas depois que o pior passou, as classes menos privilegiadas se viram em uma posição vantajosa. Já que muitas pessoas haviam morrido, houve uma significativa inflação dos salários. Para a elite dominante, a única alternativa foi pagar mais caro pela mão de obra. Mas os governantes tentavam a todo custo impedir a mobilidade social, criando leis castradoras, que culminaram, por exemplo, na Revolta dos Camponeses de 1381. Mas em um continente repleto de superstição, guerras, fome e revoltas, a praga foi apenas um ingrediente a mais em um universo que já era catastrófico. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, que vacilo, hein?